12h10. Pessoal, vamos lá? Boa tarde a todos. Agradeço a vocês a presença, a disponibilidade, porque sábado à tarde dá aquela vontade de não fazer nada, né? Mas é importante esse momento para a gente aproveitar, para a gente continuar essa troca que a gente tem bacana, a gente se instruir e continuar com a nossa oficina, que hoje o tema está bem bacana. Nós vamos trabalhar hoje história da fotografia, história do cinema, falando um pouco de Brasil também, história da TV, vamos falar de história da publicidade, como tudo começou, vamos tentar compactar em 2 horas todo esse conteúdo. E quando eu penso em montar uma aula ou mesmo uma palestra sobre fotografia, eu confesso que eu fico bastante inquieto, porque a gente tem tanto conteúdo para falar, tem tanta história bacana de vários países, de vários cientistas, tentativas e erros e descobertas, mas infelizmente a gente tem que reduzir para poder deixar o conteúdo mais interessante, e também, infelizmente, não temos tempo para falar tanto de fotografia como eu gostaria. Então, dando recado também, aproveitando para agradecer a Casa de Cultura do Itaim Paulista, a gestão do Cacau Haas, suporte técnico da Janaína, que é sempre primoroso, é nosso braço direito, nosso braço esquerdo, sensacional o trabalho dela e de toda a equipe da Casa de Cultura, agradecendo também à Secretaria Municipal de Cultura pela oportunidade da oficina. E aí, ó, Michel chegando, boa tarde, Michel, agradecendo todo mundo e sempre dando o seguinte recado: se acontecer alguma queda de rede por algum motivo, mantenham-se conectados que eu retorno, tá bom? Na aula passada, nós tivemos um distúrbio técnico, eu acho que eu errei de apertar o botão, apertei o botão errado, eu esqueci de apertar o botão, e a apresentação da aula passada, no Facebook, não apareceu. Aliás, boa tarde para a galera que está no Facebook, que eu não estou vendo. Então, eu coloquei a apresentação no nosso Google Class. Então, se vocês quiserem dar uma olhada no Google Class, se tiver alguma dúvida... Oi? Não está saindo áudio aqui. Não? Não sei se é só comigo ou com todo mundo. Não? Vocês me ouvem? Adriana, Max, Tiago, Gustavo, Jane. O microfone está desativado. Desativado? Não, está ativado. Dá para ouvir agora. Melhorou? Melhorou? Sumiu o áudio, voltou? Peraí. Então, peraí que falhou o áudio. Peraí. Melhorou o áudio? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Então tá. Erro na mesa aqui. Então vamos lá. Tá rolando? Tá rolando, perfeito agora. Então vamos lá. Então eu vou repetir o que eu estava falando. Na aula passada, então, no Facebook, não sei se vocês ouviram até aí, no Facebook não apareceu a apresentação, por um erro técnico, então eu coloquei a apresentação no Google Class, de modo que vocês possam dar uma olhada e se houver alguma dúvida, questionamento qualquer, vocês me procurem, a gente vai trabalhando isso através das mensagens do Facebook ou no próprio Google Class, né? Vocês podem fazer as perguntas e a gente consegue responder e dando a orientação adequada. Bom, estava falando que, com relação à história da fotografia, tem muito conteúdo, não sei se vocês ouviram isso, a gente tem que fazer uma curadoria, porque tem tanto conteúdo bacana para a gente falar, e, infelizmente, o tempo a gente não consegue falar tudo, né? Então, bom, todo mundo consegue ver a apresentação, está rolando legal, eu chequei no Facebook, parece que está ok, desta vez, vou checar de novo. Legal. Então, é o seguinte, gente, história da fotografia,
Na verdade, a história da fotografia, ela começa desde que o ser humano é ser humano, desde que o homem existe, né? Mas os relatos iniciais que a gente tem de fotografia, eles começaram no século V antes de Cristo, né? Pelos romanos e tal, e aí tem toda uma história que passa por Da Vinci, passa por vários cientistas já no século XVI, no século XVII, XVIII, e a gente dá uma pulada um pouco nessa história, mas eu vou depois deixar um material lá no Google Class para quem quiser se aprimorar, porque, como eu falei para vocês, o curso de produção audiovisual, ele trabalha várias áreas, então, assim, qual que é a área que você se identifica mais? Obviamente é a área que você vai querer estudar mais e se aprimorar e se especializar. Então, eu vou colocando sempre no Google Class livros, publicações, revistas, teses, que eu percebo que pode ser interessante para vocês se aprimorarem. Então, a gente começa a falar do final da Idade Média, quando o pessoal começou a trabalhar com a câmera escura, principalmente para fazer cartografia, porque eles tinham uma certa dificuldade de fazer os mapas, na verdade, né? Então, os desenhistas usavam para trabalhar a cartografia. Vocês podem observar que ela tem uma lente no início, na parte frontal, e tem um espelho, e em cima eles colocam um papel, ou seja, o reflexo que vem da frente, eles conseguiam fazer o desenho, que podia ser de uma pessoa, podia ser, no caso, o mapa, eles conseguiam fazer de pequenas regiões e depois fazer a montagem. Então, isso é, na verdade, um pouco antes da invenção da fotografia como nós conhecemos hoje. Lembrando que não tem momento para fazer pergunta, vocês façam as perguntas a hora que vocês tiverem dúvida, pode ser pelo chat, pode ser microfone aberto, câmera aberta, fiquem à vontade. Como estamos trabalhando com comunicação, não tem que ter vergonha, né? Então, seguindo, né, o francês, o Niepce foi o cara que primeiro inventou a possibilidade de trabalhar a reação química através da fotografia. Então, ele começou com heliogravura, utilizando esse betume da Judeia. Não me façam essa pergunta, porque eu não sei o que é betume da Judeia, né? Que é um tipo de asfalto, ok? Numa chapa metálica, colocado dentro de uma câmera escura. Essa foto que ele fez, esse primeiro ensaio que ele fez, lembrando que ele era do exército francês, ele já trabalhava junto com alguns cientistas, o próprio irmão e um sobrinho trabalhavam com ele, né, nessa pesquisa de desenvolvimento da fotografia, ou não era ainda esse nome, mas eles trabalhavam essa questão da impressão, como registrar, né, a imagem. Então, ele teve essa ideia de trabalhar vários materiais, e esse betume da Judeia, nessa chapa metálica, houve um envolvimento, ou seja, uma reação química solar, tá? Então, aí nós temos, a partir daí, a primeira foto, essa é considerada a primeira fotografia de 1826, porque o que ele fez? Da janela do laboratório dele, ele conseguiu fazer essa foto. E as pesquisas dizem que ele demorou 8 horas para conseguir fazer essa fotografia. Ou seja, ele deixou essa placa com esse betume da Judeia exposta através de uma câmera com o que eu estou chamando de lente, na verdade, né? Algum tipo de difusor, algum tipo de orifício, e a partir daí a luz foi entrando, e depois de 8 horas, o sol, imagino que tinha sol, bastante luz para poder causar essa reação. Aí ele conseguiu essa primeira fotografia, que é a janela do estúdio dele, da área onde ele trabalhava, do laboratório dele. Então, essa é considerada a primeira foto. Esse é um material que fica mais fácil, inclusive, encontrar no Google, né, trabalhar bastante uma pesquisa aprofundada, o material é bastante vasto. E aí a gente começa a evoluir no tempo, né, a gente já começa a pular um pouco mais adiante, e eu coloquei eu montei essa sequência para mostrar um pouco da evolução da câmera fotográfica, porque o filme como a gente conhecia, quer dizer, falar em filme, eu acho que só quem tem de 30 anos para cima é que vai lembrar de filme, talvez 35,
porque o digital começou em 95, as primeiras câmeras digitais começaram em 94, 95, e era possível comprar uma câmera, talvez em 98, 99, 97 a Sony lançou uma câmera, mas era caro pra caramba, era coisa de $2.000. Então, era inacessível, pensando sempre no que é comercialmente acessível à população, não a meia dúzia, né? Então, em 1839, a gente tinha a câmera, ainda nesse esquema de chapa, eles colocavam uma chapa, depois, com o nitrato de prata, eles foram aprimorando, na verdade, os materiais, que eram materiais mais sensíveis à luz, para a foto ter uma melhor definição, ter uma resolução melhor. Aí, depois, em 1840, inventaram o que a gente chama de... esse ajustável eu coloquei, mas, na verdade, assim, eu acho que é o primeiro tripé da história da humanidade, eu acho que é esse, né? Ou seja, ele conseguia levantar através desse suporte lateral e travar de alguma forma para dar uma angulação, né? Aí depois, ainda trabalhando com placa úmida em 1851, né? E o Brownie da Kodak. O Brownie da Kodak é interessante, porque, na verdade, era uma câmera bem pequenininha, foi a primeira câmera que trouxe a possibilidade de você trabalhar, de você ter uma câmera que você pudesse fotografar sua família, porque era uma câmera barata, acho que era coisa de $1, se eu não me engano. O George Eastman, que é o pai da Linda McCartney, para quem é mais antigo vai lembrar, ex-esposa do Paul McCartney, né? Ela era neta do cara. O George Eastman, junto com o Thomas Alva Edison, aquele que inventou a lâmpada, que começou com o princípio de distribuição elétrica e outras mais 900 e tantas invenções, trabalharam juntos. Tem outras figuras que eu vou falar no decorrer dessas 2 horas, que são super interessantes, que, na verdade, assim, as invenções, elas sempre se compõem, né? Sempre no paralelo, outras pessoas estão realizando coisas que haverá uma convergência para que as tecnologias se unam, né? Haja visto o próprio cinema, né? Com a imagem e o áudio, e o som, na verdade. Então, essa Kodak Brownie, já na virada do século, ela trouxe realmente uma inovação, porque você conseguia fazer foto, e chama Brownie porque é do tamanho de um pedaço de bolo Brownie, né? Eu imagino que ela seja mais ou menos desse tamanho, um pedaço de bolo normal. Depois, só em 1930, é que a Leica lança esse estilo de máquina, que é o que basicamente a gente conhece até hoje. Eu até peguei uma antigona aqui, que era da época do meu sogro. Olha, por causa da mobilidade, você consegue trabalhar ajuste de lente, não nessa, obviamente, você consegue trabalhar o ajuste de lente. Esse tipo de câmera trabalhava com um rolo de filme, vinha um rolo de um lado e um rolo do outro. Então, você ia catracando aqui, você tinha uma alavanquinha que você tirava a foto, você mexia na alavanquinha e o fotograma, entrava um fotograma novo, você tirava a foto, aí você mexia novamente, aí o fotograma virava de novo e no finalzinho você tinha um rolinho que você mandava revelar. Ia para o laboratório e eles revelavam. Então, essa invenção da Leica foi sensacional, porque ela é usada basicamente até hoje. As Canon, as Nikon, todas as câmeras, Sony, usam esse formato, porque, na verdade, ele é anatômico, né? Ele fica muito fácil de você trabalhar. E aí, finalizando essa parte da nossa história das câmeras, a gente já entra no que acontecia no paralelo no cinema. Então, a gente tem os irmãos Lumière, na França, trabalhando forte essa questão do cinema, dando os primeiros passos nas transmissões e nas possibilidades, né? Então, eles se unem para poder trabalhar muito baseado no que acontecia na China, né? A China tinha aquele teatrinho de sombras, isso não deixa de ser uma referência interessante para a criação. Na nossa aula de criatividade, quando a gente fala de criatividade, cultura criativa e empreendedorismo, nós vamos falar bastante sobre isso. Quais são as referências que nós temos, onde podemos buscar as referências para a gente poder criar o nosso estilo de trabalhar, o nosso estilo de ser e o nosso estilo de empreender, para a gente poder chegar do outro lado e atingir os nossos objetivos. Então,
eles tiveram, então, essa referência, trabalhando com o teatro chinês, né, nessas projeções de sombras, e aí eles criaram essas três opções, que é o fenacitoscópio, o praxinoscópio, são nomes chatos, e o cinetoscópio, que é o que a gente consegue hoje. Então, como que funcionava o fenacitoscópio? Ele trabalhava na lateral, ou seja, se você tem um fotograma, nós vamos trabalhar bastante isso com mais detalhamento na nossa aula de direção de fotografia. Mas para ter uma noção agora, cada movimento é uma foto ou um fotograma. Então, quando você coloca um do lado do outro, em velocidade, dá a impressão que você tem um movimento da pessoa, que é o princípio do cinema, né? O princípio do filme. Então, o praxinoscópio, que fica mais fácil, você consegue perceber na foto que ele parece tem um formato como se fosse de um abajur, e ele gira rápido. Então, através de um orifício, você consegue ver um fotograma após o outro, e nessa velocidade vai te dar a impressão do movimento. E claro que nessa época tinham só pequenos filmes, não dá nem para chamar de curta-metragem, bastante rudimentares, né? Filmes bastante complicados. Então, sim, era muito difícil fazer, não tinha qualidade, mas era uma inovação, chamava muito a atenção. E aí, no final, muito semelhante ao que a gente conhece hoje, ou pelo menos da época analógica, a gente não pode esquecer que o cinema analógico, o cinema até o final do século passado, século XX, é um, e o cinema agora é totalmente outro, né? O cinetoscópio, que é justamente nesse esquema. O filme, ele é comprido, ele tem vários fotogramas, e conforme passa com velocidade, você consegue assistir o filme. Neste caso, aqui na parte de cima, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas tem um orifício, onde um viewfinder, como se fosse um viewfinder, que você consegue olhar, e aí o filme passa com velocidade e você consegue assistir o filme. Ou seja, fotograma após fotograma, nessa velocidade, você consegue observar que existe um movimento, tem a sensação do movimento. Então, no cinema, até então, ainda não nessa época, mas nós usávamos, vocês já ouviram o termo FPS, que é frame per second, né, que é quadros por segundo. A gente sempre utilizava, a princípio, 24 quadros por segundo. E por que utilizava 24 quadros por segundo e não 30 quadros por segundo ou menos? Por que isso chegou-se a essa medida? Por uma questão comercial, por uma questão de grana, porque é muito caro, era muito caro você fazer cinema nesse esquema, as latas, os rolos, os filmes, né, eram muito caros, então com 24 quadros você conseguia uma qualidade bacana do filme, você não usava tanto filme, porque nessa época também, para essas câmeras, imaginando aí já, década de 20, década de 30, você usava, sei lá, 100 quadros por segundo, imagina quantos rolos de filme você ia precisar para montar um longa-metragem de 2 horas. Imagina o quanto ia custar. Então, assim, até hoje, a gente precisa pensar no seguinte, o quanto que eu vou gastar para realizar um trabalho, quanto que eu vou gastar para produzir um filme? Ele é curta-metragem? Ele é média-metragem? É um filme publicitário? É um longa-metragem? É um documentário? Quanto de grana eu preciso? Quanto de grana eu tenho? E quanto eu posso ou não gastar? Ou seja, atingir esse ponto de equilíbrio é muito importante. Então, são provocações para vocês irem pensando nessas possibilidades. E aí, nós temos, na sequência, a Black Maria, né? A Black Mary, de 1890. Foi o primeiro filme da história do cinema, né? Já gravado no cinematógrafo, porque, na verdade, foi o primeiro formato em que dentro você já tinha 2 carretéis, esses carretéis ele ia passando pela lente, e, obviamente, pensando naquela ideia do nitrato de prata, nas emulsões que são fotossensíveis, ou seja, aquela emulsão que vai trazer a luz que trará a informação daquilo que você está vendo, porque tudo que nós vemos nada mais é do que o reflexo da luz, e essa informação, obviamente,
ela era gravada, ela reagia com o nitrato de prata e depois o acetato, enfim, os materiais, obviamente, foram evoluindo, né? Então, é a partir daí que você tinha esse movimento do cinema. Depois eu vou colocar um material lá no Google Class para quem quiser se aprimorar. E aí, para a gente trabalhar, pensando já no cinema, pensando em Brasil, eu queria falar um pouco para vocês de um personagem que é muito pouco conhecido, que é o Severiano Ribeiro. O Severiano Ribeiro, ele tem uma história de empreendedorismo bastante interessante, que tem muito a ver com o cinema. Inclusive, a família Severiano Ribeiro ainda é muito forte no cinema nacional com relação às salas de exibição. O Severiano Ribeiro, ele nasceu em Baturité, lá no Ceará, lembrando que o Ceará, no final do século passado, já tinha uma importância muito grande, porque os navios chegavam no Ceará primeiro por uma questão de ser também mais perto da Europa. A navegação fez com que o estado do Ceará ele fosse bastante rico. E o Severiano Ribeiro, obviamente, era filho de cafeicultores, ele já vinha de uma família de muita grana, e, obviamente, ele tinha que seguir os passos do pai, ele tinha que seguir o que o pai queria que ele fizesse. E o pai queria que ele fosse padre, porque era importante, nessa época pós-colonial, que as famílias tivessem um pároco na família, tivesse alguém ligado à igreja, porque a igreja sempre foi poderosa. A igreja mandava, a igreja e política caminhavam juntas nessa época. Só que ele não queria saber disso. Aí ele resolveu fazer medicina. Aí ele, no início do século passado, um período, no início do século passado, né, no início do século XX, ele foi para o Rio de Janeiro, que era a capital federal, para estudar medicina. E olha que interessante, ele chega em 1903, quando está acontecendo a revolta da vacina, né, onde o doutor Oswaldo Cruz, que trabalhou no mesmo hospital que ele, entrava com as medidas sanitárias para que as pessoas tivessem mais higiene, para que as pessoas mudassem o seu modo de pensar, porque o Rio de Janeiro, sendo capital, era uma capital, obviamente, boêmia, né? O Rio de Janeiro sempre foi boêmio, e as moradias muito perto do porto, elas tinham muita prostituição, tinha muita gente carente, então a falta de higiene, muito cortiço, né? Viajantes vinham morar em cortiços, então a falta de higiene era uma coisa assim muito acentuada, muito complicada, e as pessoas não tinham o hábito da higiene. Então, na revolta da vacina, você vê, hoje isso jamais aconteceria de alguém não querer tomar vacina, né? É claro, né? Hoje jamais aconteceria uma coisa dessa de não querer tomar vacina, alguém ser contra a vacina. E naquela época acontecia justamente isso. Então, a revolta da vacina foi porque realmente o doutor Oswaldo Cruz, que obviamente que dá origem à Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, então entravam com as medidas de saneamento, porque a quantidade de ratos era muito grande. E aí, passado um período, o Severiano Ribeiro, ele percebeu que não era a praia dele, ele não queria ser médico, e também ter um médico na família, para as famílias ricas, as famílias influentes do Brasil todo, era importante, né? Você ter não só um padre, mas ter um médico. E aí ele volta para o Ceará, ele vai para Baturité, que é a cidade dele, só que aí ele vê que não quero também trabalhar nem com cana, nem com café, não quero saber disso. Nesse período, início, entre 1905 e 1910, a mãe dele vem a falecer de câncer no estômago, e aí ele vai para Fortaleza, ele fala, agora eu recebi a herança da mãe, eu quero montar meu negócio. E aí ele acaba fazendo um arrendamento de um hotel em Fortaleza. Ele percebe que ele quer fazer negócio. E a partir daí, onde que entra o cinema nessa história toda? Ele entra agora, porque ele está sentado numa esquina da praça principal de Fortaleza, que me foge o nome agora. Ele está sentado ali tomando um café na porta do hotel dele, e ele percebe que existe uma fila de pessoas para ir ao cinema. Era o início do cinema no Brasil. Lembrando que um italiano, em 1905, trouxe o primeiro projetor de cinema para o Brasil. Não me recordo o nome dele agora. Agora,
ele trouxe o primeiro projetor e começou uma movimentação de fazer as projeções de cinema, aquilo que já acontecia no século passado, ou seja, século XIX, na França, Europa e também outros países da Europa e Estados Unidos, começava a acontecer no Brasil também. E Ceará era uma cidade, o estado do Ceará, principalmente a capital, Fortaleza, ela era muito rica para esse tipo de situação. Ela tinha pessoas com estofo financeiro, com a base financeira para frequentar os cinemas. Então, vários empreendedores começaram a trabalhar com a abertura de salas de cinema, trazendo filmes de fora. E o Severino Ribeiro começou justamente nesse esquema. Ele sentado ali, olhando a filha, ele falou, poxa, parece que é um bom negócio. E foi procurar o dono desse cinema, ele acabou fazendo um negócio lá com ele, arrendou, na verdade, fez ali um esquema de divisão de lucros, e começou a trabalhar nesse sentido de ter os filmes, procurar filmes. Ele tinha um inglês fluente, porque ele teve uma educação que, para a época, era uma educação primorosa, uma educação bacana, então isso facilitou bastante a comunicação dele, se bem que lembrando que naquela época não tinha internet, então você mandava uma carta, a carta ia de navio, demorava 1 mês, 2 meses, ou seja, apesar de você ter um espírito empreendedor, você tinha realmente que pensar nessa questão do tempo, mas de qualquer forma ele foi bastante perseverante. E outra, é óbvio que a gente precisa colocar que para ele foi um pouco mais fácil, porque ele já tinha o capital inicial. Então, o que ele fez? Ele arrendou o cinema, tinha o hotel, ele montou também uma loja de variedades, do tipo, o que seria hoje uma lojinha de R$ 1,99, só que para ricos, né? Uma loja que vendia tecidos, vendia louças, pratarias, tudo importado. Então, ele foi seguindo nesse esquema de fazer negócios. Uma curiosidade interessante sobre o Severino Ribeiro é que ele começou a trazer de São Paulo uma cerveja chamada Antártica. Então, nessa época, você conseguia tomar cerveja no cinema. As pessoas iam de terno, gravata, as mulheres iam de luvas, era um outro esquema. O cinema era um acontecimento importante. Então, ele começou a colocar cerveja nos cinemas dele, ele já tinha outras salas de cinema, e ele pensou, poxa, por que não distribuir a cerveja e ser um distribuidor da Antártica aqui em Fortaleza? E foi o que ele fez. Além dos cinemas dele, ele começou a oferecer para os comerciantes. E aí ele aproveitou o seguinte, ele falou, olha, se você comprar a minha cerveja, eu dou uma geladeira para você. Lembrando que a geladeira, que isso eu descobri nessa pesquisa, ela começou a chegar no Brasil no início do século XX, 1912, mais ou menos, 1913, as primeiras geladeiras começaram a chegar no Brasil. Então, o que ele fazia? Olha, eu forneço a cerveja para você e ao invés de você ficar comprando gelo, eu coloco como um comodato a geladeira para você. Ou seja, um excelente negócio. Então, foi aí que ele começou a empreender nesse sentido. Ele percebeu possibilidades, onde que eu posso ganhar dinheiro. Mas a paixão dele era realmente as salas de cinema. Então, ele começou a trabalhar para poder ter sala de cinema no Rio de Janeiro, ele viajou novamente para o Rio de Janeiro, começou a observar quem eram os players, os jogadores, os empresários que tinham cinema na capital federal, que era o Rio de Janeiro, e como que ele conseguiria entrar nesse mercado. Como ele tinha dinheiro, tinha influência, ele conseguiu arrendar alguns cinemas, começou a comprar alguns cinemas. Na história da biografia dele, tem sucessos de salas de cinemas, que assim, tinha filme o dia todo, salas lotadas o dia todo, já com ar-condicionado, uma coisa assim que para a década de 30, eu já estou pulando um pouco, aí uns 15 anos, quase, já para a década de 30, salas com todo o conforto possível, e era realmente um evento chique, né? Era um evento de classe. Então,
Nesse período de 1910 até 1930, vamos colocar 1932, a gente tem uns acontecimentos em paralelo muito interessantes. Nós vamos falar mais adiante, quando a gente começar a trabalhar áudio, começar a trabalhar som, microfone, captação, etc. Nós vamos falar de um cara que em 1915 começou a trabalhar como redator, como roteirista, perdão, em Nova York, chamado Jack Foley. O Jack Foley, ele é o pai do Foley. O que é o Foley? O Foley é criar sons para cinema. Você grava o filme, você manda para pós-produção, e junto com a pós-produção, ou seja, a edição, que é uma das etapas, tem a etapa de Foley, ou seja, o pessoal vai reconstruir o abrir e fechar de portas, o tipo de passo que você precisa, o tiro, explosão, enfim, todo o ruído, toda a atmosfera sonora, a atmosfera do tecido sonoro que entra num filme, é trabalhado junto com o Foley. É o Foley que criou isso, o Jack Foley que criou isso. 10 anos depois, quando ele foi para Los Angeles, quando Hollywood começava a evoluir e Los Angeles começou a se tornar a capital do cinema americano, diria até mundial, né? O Jack Foley começou a trabalhar nesse esquema de construir os sons do cinema. Lembrando que o som do cinema começou para valer só a partir da década de 30, né? Finalzinho da década de 20, de 1920, já começaram os sons, mas o som ainda era uma coisa muito ruim, né? Não tinha ainda uma qualidade. Em paralelo a isso, a gente tinha também o Tesla, trabalhando muito na distribuição de energia elétrica para as casas em corrente alternada, que é a eletricidade que nós conhecemos hoje. O Thomas Edison idealizou, mas ele idealizou com corrente contínua. Existiu até uma briga séria aí, mas realmente a corrente alternada é mais eficiente. E o que ajudou muito o som do cinema nessa época foi o fonógrafo do Thomas Alva Edison. O Thomas Edison criou um tubinho que seria de vinil, na verdade era baquelite, mas é como se fosse um disco, e aquele cilindro girava, tinha uma agulhinha e saía som. Você conseguia gravar som e você conseguia reproduzir os sons. Ou seja, toda essa tecnologia que nós temos hoje, ela nasceu no final do século XIX e foi se aprimorando durante o século XX. Então, a gente tem assim uma série de pessoas com ideias, a princípio, embrionárias, que se desenvolveram, né? No caso, o Marconi, ele trabalhou a questão do que hoje nós chamamos de Wi-Fi, de transmissão sem fio. Ele que fez a primeira transmissão do barco dele para o continente, isso ainda antes no final do século XIX também, ele conseguiu fazer a primeira transmissão, e na época, obviamente, ele queria trabalhar telégrafo, né? A ideia era trabalhar código Morse, telégrafo e tal, e nessa ideia embrionária, ela foi se transformando no que nós temos hoje. E no início da década de 30, a gente também não pode deixar de citar o Alan Blumlein. O Alan Blumlein foi um engenheiro de som da EMI, que depois virou EMI Odeon. Os mais antigos vão lembrar do LP. Foi ele que criou o estéreo, do som que existia, tanto para cinema quanto para rádio. Ele que idealizou o estéreo, ele que idealizou o surround. Isso em 1931. Ou seja, o que nós temos hoje, que foi muito evoluído durante o século, já começou lá atrás e passou por uma série de etapas evolutivas. Então, voltando ao Severiano Ribeiro, na década de 30, na metade da década de 30, ainda a gente estava já naquele esquema de pós-guerra, a Europa tinha uma situação política bastante complicada, né? Hitler iniciando a sua jornada do mal, obviamente, né? Mussolini, em Portugal também a coisa não era boa, era muito complicada, mas ainda assim o Severiano Ribeiro
ele teve a ideia, junto com um engenheiro americano, que me foge o nome agora, começou-se um movimento no Brasil para que nós produzíssemos o nosso conteúdo, para que nós tivéssemos o nosso cinema. Então, foi nessa época, 1934, 1935, já trabalhando junto o filho do Severino Ribeiro, se eu não me engano, Luiz Severino Ribeiro, já ainda jovem, mas já trabalhando com o pai, então trazendo essa oxigenação, trazendo essas ideias novas, né? E ainda lembrando que o Luiz Severino Ribeiro, se não me engano, ele faleceu em 64, 70, 1970, por aí. Ele trabalhou até morrer. Ele foi um cara que sempre criou, nunca parou de trabalhar, sempre tendo novidades, e obviamente ficaram milionários, né? Ganharam muito dinheiro com isso. E aí, nessa época, 1935, o rádio já se tornava o grande veículo no Brasil, em termos de acesso à cultura popular. Era muito fácil, era mais fácil ter rádio. A televisão ainda engatinhava, a televisão viria só para 1950, depois eu vou passar um vídeo específico da história da TV e um vídeo específico da história da publicidade, para a gente trabalhar os temas mais amalgamados, mais juntos. E aí, nessa época, de 1935 em diante, é que começou a ideia de construção criação da Atlântida, Veracruz, onde vários filmes foram feitos na década de 40, década de 50, teve um boom, um auge bastante grande entre 1940 e 1965, mais ou menos. Essa foi a fase de ouro, tanto do rádio quanto do cinema. Né? O cinema, a televisão ainda engatinhava, com a produção ainda, não vou dizer pobre, mas é que não tinha um videotape, né? Então era tudo ao vivo. Né? Depois desse vídeo que fala um pouco sobre a história da televisão, vocês vão poder observar. Então, nesse percurso todo, em termos de empreendedorismo, a família Severino Ribeiro ela tem uma importância muito grande para o cinema nacional, pensando muito não só na produção a partir de 1935, mas na distribuição. Então, é claro que eles sofreram muitas críticas nesse período, colocando o seguinte: poxa, isso é um monopólio, porque você produz o filme, você é dono da Atlântida, você é dono da Veracruz, né, ou sócios, né, e você também tem uma rede de distribuição. Então, assim, e você não vende o filme para mim, que eu quero também ter um cinema. Eu não consigo, porque você já tem tudo. Então, tem uma série de situações paralelas que acontecem também hoje no mercado capitalista. Se você for pensar hoje, né, como as grandes corporações atuam, elas atuam desse mesmo jeito. Não tem muita diferença de algumas atitudes do ser humano do passado para agora. Nós evoluímos muito em tecnologia. Com relação a estilos e atitudes, nem sempre.